Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo em nome de Jesus. E hoje aqui com convidados muito especiais. Cheguei até na hora, né, Josiel? Cheguei até na hora. Germano Santos, abração pra você, Germano Santos. Muito obrigado pelo apoio que você está aí, através da Rádio Aurora aí, me dando através da Rede Ambiente TV. Agora tô lá na Rede Ambiente TV, com o apoio da TV Aurora e do nosso amigo Germano Santos. Muito obrigado, você é um incentivador. Se não fosse você, Germano, que Deus continue abençoando todo o quadro aqui da TV Aurora, todas as pessoas envolvidas, todas as pessoas que trabalham aqui na TV Aurora e todas as pessoas que linkam aqui conosco. O pessoal do Instagram já está bombando aí na TV Aurora, na nossa programação. Hoje eu estou com convidados muito especiais mesmo. Estou aqui com um patriarca familiar. Novinho ele, gente. Cabelo grisalho é só impressão. 71 primaveras. Não preciso nem dizer. Daqui a pouco as pessoas vão querer saber jovem, da minha idade jovem também. de espírito. Eu falo. Não perca a juventude. A idade está aqui, ó, na mente, né? A idade é mental, né? Estou aqui também com um jovem que faz coisas sérias na terra, que é o Glauber, né? Grauter. É o Grauter. Grauter veio do avô, da avó. O Glauter veio de um amigo do meu pai, que na época de muita dificuldade deu uma bicicleta de presente para ele ir pro serviço e voltar. E aí ele homenageou esse amigo e botou meu nome como Glauter. Glauter, né? Eu tenho um primo que se chama Aldano, por causa do professor Aldano. Sim. Meu pai dava o nome os filhos da minha tia, então Aldano foi professor dele no liceu. Não sei se você fez direito, não sei, mas quem... Ele fez direito. Você alcançou, professor Aldano? Não. Eu alcancei, perdi com ele. E o direito romano, ainda bem que não tem mais direito romano. Sim. Então nós vamos hoje com um tema muito especial. Vamos falar aí das instituições de terceiro setor. É um tema muito especial. Quero abrir uma lacuna aqui para falar de uma pessoa da nossa sociedade aqui, da nossa sociedade campista, mas falar dele é falar de Brasil, falar do estado do Rio de Janeiro, é falar de coisas sérias, que é o Zé Ornes Rosa aqui conosco, né? Zé Ornes, ele permeou pela nossa sociedade campista, permeou pelo nosso estado, pelo nosso país, quando eu precisei, né? Zé Ornes me apresentou o Luiz Sérgio, não foi isso? Lá no Rio. Presidente da federação, onde eu era o vice. Me ajudou, dele, né? Eu consegui naquela época a carta lá em Brasília, né? Sim. Graças a Deus, graças a você. Luiz Sérgio, para mim, era o cidadão que mais conhecia de movimento sindical no país. Me atendeu muito bem. Muito bom. Às vezes as pessoas fazem as coisas pela gente, acho que a gente esqueceu porque a gente não fala nada, né? Pagou, mas só pagou. Mas nós temos aqui Zé Ornes como uma pessoa, assim, de muito de bem. Não estou falando porque ele está ligado à ramificação da minha família, não. Estou falando porque a gente conhece as pessoas. Sim. Durante a vida, né? Eu liguei para o Josiel e falei, Josiel, cara sério, né? A Câmara Júnior, agora eles vão falar das novas reformas sobre a Câmara Júnior. Tá, eu sei que tá o seu microfone.
Então, e falei, uma pessoa muito séria, né? Um trabalho sério. E eu não. Assim, Iseorne passa na Terra fazendo as coisas mais sérias e mais ideológicas. Nem tanto. E a gente não percebe tanta parte ideológica. É muita coisa séria, né? É muita coisa séria, né? Mas eu creio, Iseorne, que tem coisas que vai além de nós, entendeu? São coisas que são do governo para os céus. Do governo para os céus. Eu não estou falando nem como cristã religiosa, não, que já é a vivência mesmo. Tem coisas que são do governo para os céus. Né? Aquilo do que nós fizemos fora do trabalho. Claro que Deus te abençoou muito, você abençoa muito a família, né? Você abençoa todos, alcança todos, eu sei que alcança, tem uma humildade, uma tranquilidade que a gente passa despercebido às vezes. As coisas a gente vai fazendo e vai acontecendo, né? É muita seriedade. Né? Você já ocupou cargos públicos, não foi? Fui. Primeiro fui quando o Roberto Henrique assumiu a prefeitura, né, no afastamento de Mocaibe. Eu fui controlador durante o período que o Roberto Henrique foi prefeito. E no governo Rosinha, no primeiro governo Rosinha, eu fui subsecretário de Trabalho e Renda. Olha como esse cara aprendeu, né? Olha como esse cara aprendeu. E eu nem lembrava que ele até viveu por Guarulhos, né? Vem de uma descendência de Guarulhos, né? Morei em Guarulhos. Até meus 9 anos eu morei em Guarulhos, porque meu pai era soldador na usina do Queimado. Ele ganhou uma casa na usina do Queimado para morar lá, para ficar perto da usina. E aí ele foi morar nessa casa, que é onde é a 1001 hoje aí. Onde é a 1001. Tem 1001 ali é a garagem da 1001, aí em frente o Carrefour. Por isso que eu vejo o pessoal da 1001. Faz anos que tem aquilo dali. Então, e veio ali, ó, né, com esse arquetipo de patriarca familiar. Se eu não me engano, é ligado aos esportes também. Fui presidente do melhor time avulso de campo, o Huracan, falo com orgulho. Né? Você já ouviu falar? O Huracan era comparado à seleção brasileira de 1970. Puxa aí, puxa aí, Huracan. É o time avulso, né? Tem um time na Argentina com esse nome. O futebol avulso em campos era muito importante. Nós temos jogadores, Zé Neto, a família. O Huracan era composto por 3 famílias. A família de Ereste, que jogou no Fluminense, a família de Amaro Batucado, que era o maior centroavante que eu já vi na minha vida, e a família do Zé Neto, que tudo ali no TUF, né? E aí eu comparava o time do Huracan na década de 70 e 80 como a seleção brasileira e campeã de 70. Quer dizer, um líder que vem liderando jovens, né, através de uma instituição que a gente começa a entender que nada na Terra a gente não caminha à toa quando a gente encontra nossos caminhos. Você começou a trabalhar há quantos anos, Arnes? Quando eu falo para você que meu pai foi morar lá na usina do Queimado, eu tinha 9 anos quando eu fui morar lá. Aí eu tinha uma bicicletinha pequena, Aro 24. Eu apanhava essa bicicleta e ia lá onde é aquela loteria ali perto da rodoviária, ali tinha um depósito de banana. Eu botava uma cesta na garupa da bicicleta e quando eu chegava lá no Queimado, já não tinha banana. O pessoal tinha reclamando, não, você vendeu toda a banana e tal. Entendeu? Olha só, isso para mim é um orgulho. Oi? Pelo seu potencial de comunicação? É porque eu saía andando até chegar lá, as pessoas viam a banana na cesta e me chamavam, né? Que legal. Então, você começou assim bem novo. Como você chegou na contabilidade? Porque você foi presidente, se eu não me engano, da contabilidade. Fui delegado do conselho, fui presidente do sindicato e fui vice-presidente da federação, né? Que o Luiz Sérgio era o presidente. A federação que era Espírito Santo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Tá?
E tudo isso exige o quê? Uma militância, né? Uma ligação. Eu não me comentei aqui, vou comentar, senão depois Pode ele vai reclamar. O Sérgio Viana, que é presidente do Boi Sapatão, eu já fui presidente do Boi Sapatão. É o Sérgio. Sérgio Viana, irmão de Toninho Viana, irmão de Toninho. Eu fui presidente do Boi Sapatão. É isso mesmo, gostava de carnaval também. Adorava carnaval. Então, ele passa, assim, vivendo um pouco de tudo, né? Vivendo um pouco das graças coisas. a Deus, eu tenho uma experiência de vida muito boa. Eu não sei, você me perguntou como comecei na contabilidade. Você começou? Eu perdi minha mãe com 13 anos e um rapaz que minha mãe foi criada na casa dele, lá em Pedraísa, tá? Que meu pai e minha mãe, a família toda de lá. Minha mamãe nasceu em Pedraísa, é isso mesmo. Aí eu perdi minha mãe com 13 anos, aí 16 anos ele me chama para ir para o escritório. Eu sou grato a ele, né? Eu gosto de registrar isso, Oswaldo Cardoso. Aí ele me chama para trabalhar no escritório, eu fiquei dos 16 até os 26 anos, eu trabalhei 10 anos com ele no escritório. Você vê como que as coisas... hoje nós temos assim, muitas vertentes, né, que ajuda, social e tudo, né? Temos aí a lei de proteção ao menor e tudo. Mas como ajudou essa coisa de ir lá, colocar numa oficina para trabalhar, colocar o jovem num escritório para trabalhar, ajudou muito. Porque, né, meus irmãos aprenderam assim com os outros. Foram lá, botou numa oficina, botou numa casa, e aí eles foram desenvolvendo. Eu tenho uma frase que eu falo que é o seguinte, o jovem tem que ter oportunidade, né? Para ter sucesso, você tem que ter oportunidade. Eu tive oportunidade na minha vida, né? Então, se alguém vê que eu tive sucesso na minha vida, né? Eu não vejo isso. Eu sou um homem bem sucedido, mais sucesso. Graças a Deus. Então, se eu tive sucesso, foi pela oportunidade que eu tive. Muitas, depois mesmo, dos que eu saí do escritório, que eu montei meu escritório, eu tive oportunidades assim que foi... Tem ligação com a Jusérgia, não é isso? Sim, o Jusérgia. Com as várias empresas. Sim, eu fui convidado pela pessoa que eu fazia uma concorrência com ele, que era o seu Walter Mosso. Ele era um preposto da Junta em Campos, com a fusão do Estado do Rio de Janeiro com a Guanabara. O que ocorreu? Toda a documentação que estava em Niterói levaram para o Rio. E aí aquilo lhe virou uma coisa que só tinha papel para todo lado, não há dificuldade. E eu comecei a fazer isso aqui em Campos, pegar os processos. Na verdade, o escritório que eu trabalhava levava os processos, olha só, por uma grande liderança sindical em Campos, da Leopoldina, que foi Jaci Barbeto. Jaci Barbeto tinha um escritório em Caxias, aí o escritório mandava a documentação para lá. Eu passei lá e comecei a pagar serviço em Campos. Aí Jaci um dia virou para mim e falou, olha, eu vou levar você na junta para você conhecer o pessoal e você começa a trabalhar, fazer o serviço lá. Então tudo na minha vida foi oportunidade. Portas se abriram, né? Sim. Você é um reconhecedor. E a gente vai começar a entrar aí nas questões institucionais, mas eu quero deixar... Quantos irmãos você tem ao todo? Você já contou? Meu pai ficou viúvo minha mãe tinha 33 anos, ele ficou viúvo, tinha 6 filhos, eu era o mais velho, com 13 anos, e o meu irmão mais novo tinha 1 ano. Aí ele casa com a prima dele, que tinha 3 filhos, ou mais, ou 4, né, que perdeu um de acidente. E aí ele teve mais 6 filhos. Dá quanto? São 15, né? 12 com 3, 15. Então, você foi um guerreiro, meu pai foi um guerreiro. E você também, né, Zé Ornes? Porque você sempre ajudou, né? Você sempre abriu portas, né? Você fala que abriram portas para você e você também abriu portas para Não tinha como não fazer isso. A família agradece, mas aquele de lá é maior, né? Ele abre portas para quem abre portas, dá longevidade, serviço não mata, gente. Apurrinhação, dor de cabeça, perseguição, você já deve ter sofrido lá os probleminhas. Essas coisas a gente não... essas coisas a gente esquece, né? Não mata, não faz mal, não adianta sair reclamando, tem que sair trabalhando. É isso que eu aprendo hoje. Aí nós temos aqui o Grauter. Isso. O Grauter, e aí eu gostaria que você apresentasse o Grauter para nós. Grauter, ele hoje é o presidente da OAL, né, que é a organização local da JCI Campos do Goytacazes, conhecida, né, outrora como Câmara Júnior.
um rapaz que se preparou bem para ser o presidente da Câmara Júnior. Isso aí, nós que estamos lá com ele, sempre estamos falando isso, e a gente pode considerar, nos últimos 10 anos, se teve um presidente que se preparou para dirigir a JC, ele. Todos nós estamos de parabéns pelo que ele se preparou para nós e para os jovens, né? Para nós e para os jovens. Então, é um advogado, né? Um rapaz jovem, né? E que está dirigindo muito bem a entidade em Campos. E é muito legal isso. Mas você continua como senador? Você falou, não sei como todos, dividir. Você vai eu vou explicar. A partir dos 40 anos, principalmente quem passa pela presidência da OL local, né, e toda a OL no Brasil, a organização local, ele tem já o reconhecimento como senador. Tá? E aí existe uma entidade, não é superior à JCI de jovens, ela auxilia, conciliadora, né? Então, eu tenho ido às últimas convenções e ano passado nós reivindicamos um cargo e a minha intenção era ser presidente, inclusive, mas por questão estatutária chegamos lá a uma conclusão que a gente não ia conseguir, mas a gente conseguiu um cargo de diretor de expansão do Senado do Brasil, da região Sudeste para cá. Atualmente nós fazemos um trabalho de criar uma OL da região Norte e Noroeste Fluminense com jovens dos municípios de São João da Barra, São Francisco, Bom Jesus, Cardoso, São Fidélis e Cambuci. É um trabalho que a gente vem aí desde janeiro trabalhando nesse sentido e no dia 27 agora e 28 nós vamos fazer para motivar os jovens sair e ir a Sana, que é um lugar conhecido, que eu conheço há 30 e poucos anos e que todos falam em Sana. Nós vamos fazer lá 2 palestras, uma palestra na parte de manhã com Rafael Machado, que é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, e uma palestra à tarde com Juarez Dutra. Você conhece o Juarez? O Juarez Dutra. E aí o Juarez vai fazer uma palestra sobre inteligência artificial. Tá? E após essa última palestra, que está prevista para começar às 15 horas, nós teremos uma assembleia, e nessa assembleia nós vamos formar essa OL. Por quê? Porque isso aí já era para ter feito desde quando eu fui presidente, ou até os passados presidentes antes de mim. Mas nós acabamos errando e não fizemos. Tá? Então a gente precisava, hoje o sul do país, de Curitiba para lá, então, presidente, quantas OL nós temos? Na JCI Brasil? Na JCI Brasil. A nível Brasil tem mais de 30 OLs lá pro sul, só pro sul. Só pro sul, entendeu? Então, temos lá, é muito forte o movimento lá. Então, a gente precisa fortalecer esse movimento aqui, até porque os jovens, eles ficam afastados das entidades, né? Não acreditam nas entidades, mas ele tem que ir para lá e conhecer. Momento, esse afastamento dos jovens. Zé Ornes, quando você falou para mim sobre essa questão, eu fiquei pensando assim, porque eu sei que transforma vidas, né? Um caminho novo, né? Esse menino aqui, o Josiel, eu olhei assim, Josiel, não quer assistir uma palestra dessa, lá em Sana, participar, mas eu penso, eu vou mais atrás ainda um pouco e vejo aquela jovem que está ali, que precisa de um caminho, conversei com ele, precisa de um caminho, aquela jovem inteligente que está numa 8ª série com 13 anos, que tem os pensamentos autônomos, mas falta a porta aberta, que muitas vezes tem porta aberta para um lado e para o outro, e que quando encontra uma instituição dessa, ela segura com as 2 mãos e vai. E muitas vezes os pais não têm nem noção, porque eles também estão perdidos, né? No meio, né? Estão ali também entrando em outras portas. Então é necessário essas instituições. É uma instituição de terceiro setor? Não. É uma instituição de terceiro setor. É uma instituição de terceiro setor. Sim. Esses dias eu estava conversando com o governador do Lions Club. E aí eu comecei a aprender ali. Ele teve Cardoso Moreira.
Aí eu falei, não, quero aprender, eu estou no IAIS, eu quero aprender. Então ele foi me explicando a divisão, né? Então aqui, como que é essa divisão? Você é presidente de que área? É Brasil todo que inclui essas áreas? Como que é a divisão? Eu vou responder por ele, ele está bem preparado para isso. Ele pode chegar a JCI Brasil. Saber, governador de quê? Presidente de quê? Senado como? É paralelo à política? Como que é as questões? Essas até para a gente entender melhor. Eu primeiro gostaria de agradecer ao convite, né, da Rosieni. Foi com grande alegria que o Zé Ornes, mais cedo, né, o senador, entrou em contato comigo, disse sobre essa possibilidade de a gente estar aqui falando sobre o tema, que é muito relevante. Agora, respondendo a sua pergunta... Antes eu vou te fazer uma pergunta. Sim. Quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. Cabelo grisalho. Segue. Ele tá pintando. A gente tem um costume na nossa organização de, antes de começar qualquer reunião, de fazer uma autoapresentação. Então, eu vou pedir licença aqui para falar um pouco, né, sobre mim. Então, eu sou Glauter Notenzo, eu sou bacharel em Direito. Atualmente atuo na Prefeitura de Campos como gerente do setor de Alvará. Muito legal. Comecei como chefe de divisão da Junta Comercial de Campos, né, em 2021, e atualmente sirvo a instituição como presidente local, né? Tenho 3 filhos, tenho a minha esposa, a Luana, e sou morador com muito orgulho da minha comunidade da Baleeira, nascido e criado lá. Então, feita a minha autoapresentação, vou falar sobre a pergunta que você me fez, né? A JCI, ela tem uma escala, né, de divisão a nível nacional, internacional e local, né? Então, cada organização, ela tem a sua divisão do quadro, dentro do quadro associativo dos cargos, né? A nível local, a gente tem o presidente local, que só pode ser presidente 1 ano, ele nunca mais pode ser presidente, né? Justamente para respeitar essa rotatividade, essa oportunidade para outros jovens. Tem o secretário, que é o responsável por redigir as atas, né, e tudo mais. Tem o tesoureiro, que é responsável pela parte financeira e administrativa financeira da organização. E tem também o assessor legal, que é o responsável por interpretar o nosso estatuto e, durante as reuniões, assessorar o presidente nessa parte estatutária, né, e legal da organização. E fora isso também, a gente tem a possibilidade de indicar diretores, né? Eu tenho diretor meu na parte de marketing, eu tenho diretor meu na parte de projetos, né? Eu tenho vários outros companheiros que ajudam também na estrutura. Agora, se a gente for falar a nível nacional, a JCI Brasil tem muitos cargos além do que a organização local, obviamente, porque é uma organização que cobre todo o Brasil, né? Então, assim, tem os cargos básicos que eu falei aqui, mas também tem diretores a perder de vista em diversas áreas. E a divisão territorial? A divisão territorial hoje, como o Zé Ornes explicou, né, com o tempo, passado o tempo, ali na década de, talvez, de 70, 80, o movimento estava um pouco mais dividido pelo Brasil todo. Porém, com o tempo, né, esse perfil associativista, principalmente aqui para a região sudeste, né, nordeste do Brasil, ele foi se perdendo um pouco. Então, ele ficou um pouco mais concentrado, aliás, 90% mais concentrado no sul, e hoje, aqui no sudeste, só existem 2 organizações locais, que é a de São Paulo, né, que a gente chama de Brasil-Japão, porque tem essa conexão com a JCI do Japão, e a organização de Campos, que é a única organização local no estado do Rio de Janeiro. Hoje em dia, né? Só para a gente fazer um parênteses aqui, quando a JCI Brasil, antes da JCI Brasil ser fundada, a primeira organização local no Brasil que foi fundada foi no Rio de Janeiro, na capital. Porém, essa organização local também, com o tempo, ela foi encerrada
e só restou Campos aqui. E por isso que essa missão do senador José Ornes, como diretor de expansão do Senado JCI Brasil, ela é tão importante para que a gente possa retomar, né, e ganhar espaço nessas regiões aqui, a região sudeste principalmente, que é o nosso objetivo. Porque no caso, então, Campos ficou centro. Né? Campos ficou sendo um centro da região sudeste. Exatamente. Agora promover aí esse crescimento. Exatamente. Ele falou aqui que o cargo, né? Você ocupa um cargo de presidente ou qualquer outro cargo na diretoria dele, nenhum diretor dele vai poder ser eleito para o mesmo cargo. Pode ser para outros cargos. É um ano. Você tem que fazer tudo em um ano. E aproveitando também, falando desse momento, eu recebi hoje um telefonema da próxima presidente do Senado, e ela fala para ele: preciso que você me indique uma pessoa aí para ser o próximo diretor de expansão dessa região. Evidente que a gente vai trabalhar em outro cargo, né? Eu tenho quase certeza disso. Ela não falou isso comigo, mas então a gente vai trabalhar para que a gente tenha uma outra pessoa aqui, né, do nosso grupo, né? Tem que ser da JCI, tá? Uma outra coisa que de repente iria falar mais tarde, se ele nós lá na convenção nacional que nós vamos ter em outubro, geralmente essa convenção ela é realizada no feriado de 12 de outubro. Na vez esse ano vai ser em Chapecó, tem uma grande festa em Chapecó no feriado, e vai ser no final de outubro, tá? Lá, por exemplo, nós estamos indicando a uma pessoa de campo bem sucedida, eu vou deixar ele falar, né, para um cargo do prêmio TOIP, né? Isso. O prêmio TOIP, que é o maior prêmio da JCI ao cidadão que se destacou em qualquer segmento, né? Nós tivemos esse prêmio, o garotinho lá em 91, ele foi eleito, ou seja, foi eleito lá a esse prêmio TOIP, tá? E aí eu vou deixar ele falar do rapaz. E também a nível mundial, o garotinho ele foi eleito vencedor do prêmio TOIP a nível mundial, porque depois tem a etapa mundial também dessa premiação, né? E hoje a gente indicou o Fernando Antônio, né, Lopes, que é o fundador do Instituto Contra-Ataque. Ele é mestre em políticas públicas também pela UENF, é um jovem, né, de muito sucesso dentro das áreas que ele atua, e a gente indicou ele dentro dessa categoria de liderança humanitária, e a gente recebeu a notícia recentemente de que ele foi vencedor do prêmio TOIP por Campos, pela JCI Campos, né, a nível Brasil. E no dia 24 de outubro a gente vai estar lá no Sul junto com o Fernando para receber essa premiação junto com ele do prêmio TOIP. E ele pode ser indicado ainda para disputar a etapa mundial também desse prêmio. Muito legal. Eu achei interessante aqui vocês terem convidado o tema IA, o evento que vocês vão fazer em Sana. Sabe por quê? Porque é muita novidade, muita mudança, que vai agregar muitos valores a quem estiver ali presente de interatividade hoje. Verdade. Jovens, né? Porque já nascem já ali ligado, e a IA traz agora uma série de mudanças nesse tempo, né, para a Terra. Né? Então, isso aí, os jovens estão muito interessados também, estão muito acompanhando, muito além do que nós estamos acompanhando. Exatamente. Né? Eles estão muito ligados nisso. Então, é um tema bem moderno. Dentro aqui da nossa cidade, vamos começar aqui na base. Você vem com esse trabalho já há muito tempo, né? Alguns se aposentaram. Você está vendo essa dificuldade de atrair os jovens? Quais são como que você está tentando vencer essa demanda?
Eu acho que o principal desafio que a gente tem hoje, no mundo globalizado, que a gente, né, se encontra, é que o jovem, eu tenho percebido isso, ele tem vivido no mundo virtual, de fato, né? São as redes sociais, são os jogos online, as diversas plataformas de interação social online que existem. E aí esse jovem de hoje em dia, ele perdeu um pouco dessa característica do calor humano, de estar indo nas reuniões. A nossa reunião, por exemplo, toda segunda-feira a gente está às 19h30 no Edifício Pioneiro, né, no 7º andar, tendo que ir até o local, né, e fazer as reuniões presenciais. Esse jovem de hoje em dia, ele tem essa dificuldade de sair de casa, justamente porque hoje em dia você tem tudo fácil na palma da mão, celular, rede social. Às vezes a gente faz, mas como a gente tem uma sede, que aí eu até convido depois a você ir lá e visitar a gente, e que essa sede, ela remete muito à nossa história, ao passado, a gente valoriza muito essa questão da nossa história, a gente prioriza as reuniões presenciais, e mais para a gente tentar reverter um pouco desse quadro também, de mostrar para o jovem de que o calor humano, de que a conversa olho no olho, ela é muito mais produtiva e muito mais interativa do que, muitas vezes, uma interação por rede social ou por videoconferência. Então, a gente enfrenta essa dificuldade de atrair esse jovem. Os advogados têm muita dificuldade com a tecnologia, eles ainda preferem. A gente tem muita dificuldade, mas a gente tem tentado divulgar mais as nossas ações nas nossas redes sociais. A gente começou a nossa gestão com 1.300 seguidores. Hoje a gente já está perto aí, se eu não me engano, dos 1.800 seguidores. A gente conquistou bastante seguidores, né, nas nossas redes sociais. A gente tenta divulgar ao máximo nossas ações e tenta também criar atividades atrativas dentro das instituições que estejam condizentes com o perfil desse jovem hoje, né, que gosta um pouco mais dessa interação mais ativa, mais apática, né, que é de rede social, tentar converter ele para esse mundo mais presencial. Eu gostaria de... Fica à vontade, aqui é uma conversa. Eu gostaria de completar, lá na JCI, nas nossas reuniões, nós usamos as normas parlamentares, né? Nós aprendemos a oratória... Josiel, tudo a ver com você. É tudo a ver com o Josiel. Ele assiste Câmara toda semana. Ele vai lá visitar a gente, tenho certeza. Aprendemos a oratória, né? A Câmara Júnior, a JCI, ela diz o seguinte: nós estamos lá, temos que errar ali para não errar lá fora. Né? Tem outra frase que diz o seguinte, tem um companheiro nosso lá que sempre fala, você não vai para a Câmara Júnior para você ver o que você pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela Câmara Júnior, entendeu? Pela JCI. Perfeitamente. Tá? Temos uma frase também lá que agora tiraram, há poucos anos tiraram aí: avante jovem, a liderança é sua. Então são coisas que motivam as pessoas, né? E aí eu gostaria de essa questão da liderança, né? Eles querem liderar, né? Ficam no último banco das instituições, das igrejas, o último que fala na família. A gente ainda está nesse tempo, né? Nós tivemos 3 presidentes nacionais da JCI Jovem. Um é um grande advogado que fez um concurso para juiz na época, Antônio Évio. Ele fez um concurso para juiz, passou no estado do Rio de Janeiro. Quando ele se aposentou, fez um outro concurso para juiz para Minas Gerais, né? E depois veio se aposentar como juiz. Um excelente cidadão, né? Um grande advogado para passar em 2 concursos, né? Público para juiz. Tá? Tivemos o Andral Tavares, que é o filho do Andral Tavares. Andral Tavares filho, esse é o filho, um grande professor, um grande advogado. E o Fabiano Artides Martins, né, que era filho do saudoso Ademir Martins, né, que foi dono do cartório do terceiro ofício. Tivemos também no clube, no Senado do Brasil, tivemos o Elito, né, e o Elcio Leal, também de Campos. O Elito está hoje acamado, mas o Elcio está aí com a gente, vai a todas as convenções. Todas as reuniões, entendeu? Então a gente tem esse histórico, né? E outras, as pessoas que fundaram a JCI aqui em Campos, né? Lá em 1960 e poucos. Você então, tem um histórico de pessoas que vieram bem assim, de baixo social e que cresceram através
dessa filosofia. O próprio desses Elcio, né? contatos. É o próprio Elcio. O Elcio morava na usina Outeiro, a Sapucaia, entendeu? Ele se destacou no juniorismo. Foi um dos primeiros, na época, né? Ele me contou essa história, que ele veio de uma família muito humilde, rural, né? E ele recebeu um convite à época de uma pessoa, que eu não vou me recordar agora o nome, de uma vaga. Ele falou, tem uma vaga de emprego na cidade, se você quiser, porque ele queria fazer faculdade de Direito, né? E aí, para ficar um pouco mais próximo e para poder ele pagar, ele tinha que ter um emprego ali na cidade, aqui no centro, né? E aí foi quando ofertaram essa vaga para ele ser o primeiro funcionário da JCI na época, né? Isso 1970, alguma coisa, talvez. E ele foi o primeiro funcionário, acho que ele foi o primeiro secretário, né? De carteira assinada da JCI. E aí ele veio a fazer a faculdade, teve sucesso na vida, foi procurador do município, procurador do município aposentado. Recebeu recentemente a medalha de 50 anos da OAB, né? Uma medalha de honra, né? Da OAB, de 50 anos de carreira como advogado. Então, assim, exemplos como o dele, que tiveram sucesso através da JCI. E ele, até hoje, ele frequenta as reuniões, e quando ele tem a oportunidade de falar sobre a JCI, ele enfatiza isso, né? De que a JCI deu oportunidades para ele se desenvolver, e através da JCI ele teve sucesso na vida, e é um dos vários exemplos que a gente tem. E sobre essa questão da oratória que o Zé Orne citou, é importante citar que dentro da JCI, o jovem, ele pode chegar caladinho, né? Hoje em dia essa geração tem essa dificuldade de se expressar, de falar, mas eu garanto a vocês que depois de um mês, no máximo, ele já está falando pelos cotovelos, porque a gente treina isso, né? Existe uma autoapresentação que a gente faz no início, e ela é obrigatória. Então você chegou lá, você tem que se auto-apresentar. A partir desse momento você começa... No vai falar o nome dele. Isso, você começa a trabalhar a oratória. Vamos ter agora, no mês que vem, dia 11, se me permitir falar aqui... Pode ficar à vontade. Um curso que a gente vai promover da JCI de oratória, onde o Andral, ele vai ministrar esse curso, porque ele é um mestre em oratória. Então, assim, oportunidade dentro da JCI é uma tremenda oportunidade. E os jovens, aquilo que a senhora, o que você falou, né? Aquilo que você falou é muito real, de que os jovens, muitas vezes, eles ficam na prateleira, na última prateleira, na última fileira, né? Na JCI, o destaque, ele é do jovem. Né? O jovem que administra, o jovem que toca os trabalhos, o jovem que pode exercer os cargos. Então é muito bacana o trabalho da JCI. Eu sou, assim, muito humanitária, né? Faço, né, religião de missão, essas coisas. Eu sou das humanas, humanitárias. Eu penso que a cadeia tá cheio de pessoas que você mora em comunidade, sabe disso, que poderiam ser representantes de Juscerja, presidentes de Senado, presidentes de sindicatos, poderiam ter feito 10 faculdades, poderiam estar em diversos lugares e não estão porque não enxergou uma porta aberta ou não teve uma porta aberta ou não teve uma oportunidade, né? Porque o caos é o início de todas as coisas. Você mora em comunidade, então você conhece, né, muitas pessoas que poderiam ser advogado, você é advogado, juízes, né? Então eu vejo assim a cadeia, as nossas cadeias que estão aí, eu vejo assim, pessoas que sem oportunidade, sem o despertar, né? Lígia é diretora da Escola Santa Cruz, ela é minha amiga pessoal, e ela sempre falou, Rose, tudo é convivência, Rose. Tudo é convivência. Eu ia falar isso agora, olha só. Nós, em Campos, se você pegar a mídia social, todo dia você vê um jovem sendo assassinado. Todo dia é isso. Não é menos de 30 jovens em Campos assassinados. Aí é vocação, as coisas que eles entram, as coisas erradas, isso não é vocação. É falta de oportunidade. A vocação ele tem de ser contador, de ser advogado, de ser um comerciário, de ser um médico. Ele tem essa vocação, mas ele não tem a oportunidade de crescer, né? Eu sempre falo, esses 30 jovens, jovens de 13 a 30 anos. Né? Ele não está na vida, essa vida que eles levam, correndo o risco que levam. Nós temos exemplos na família, né, Roseli? Tem. Tá travado lá. Eu falei para ele, toda vez que é para ele se destravar, ele se auto-sabota.
Ele não sai, ele não quer sair. Eu ainda complementaria a fala do senador da seguinte maneira. Eu que nasci e cresci em comunidade, né? Aos 16 anos eu estava batendo na porta do Senai lá para poder fazer curso. Assinei minha carteira a primeira vez como jovem aprendiz da Toquino, de São João da Barra. E de lá para cá lutei, conquistei, mas eu tive que batalhar muito, eu tive que correr atrás, eu tive que ir. Meu pai ia junto comigo e tudo mais. E meu pai e minha mãe, mandar um beijo, um abraço, que eu vi que minha mãe tá até assistindo aí. Para eles são os meus exemplos aí de vida. Eles me deram a oportunidade, mas nem todo jovem, de fato, eles têm assim incentivo, né, de procurar, de auxiliar qual o caminho, né, de que você deve procurar, porque as oportunidades, elas são mal divulgadas. Eu, por exemplo, com 16 anos, eu não sabia que no Senai oferecia curso gratuito, né? Na época. Hoje em dia eu não sei como que tá. Ou, por exemplo, a minha faculdade eu fiz pelo FIES. Então, que é também um programa do governo federal financiado. Mas dizendo que é muito alto. É muito alto. Eu falo, depois de você eu nem ligo de ir pra faculdade. Mas eu muito que ela deve, cara. Mas eu costumo dizer, eu comecei minha faculdade com 20 anos, eu costumo dizer que se com 18 anos eu tivesse na Câmara Júnior já, eu teria esse direcionamento. E tá aí o papel importante das instituições, delas direcionarem esses jovens, porque a gente não tem instituições, muitas instituições como a Câmara Júnior que faz esse direcionamento. Então, com 18 anos, eu não teria entrado com 20 na faculdade, eu teria entrado com 18, porque eu teria esse direcionamento. Mas a minha mãe e meu pai, que sempre foram meus grandes incentivadores, né? E aí eu tô falando de caminhos, porque incentivo eu sempre tive, mas os caminhos, muitas vezes por desconhecimento até dos próprios pais, que às vezes não tem muita instrução, né? Só quem pode dar são pessoas bem informadas. E dentro da Câmara Júnior, a partir do momento que eu entrei, eu tive várias outras orientações para ter sucesso em outras áreas, né? Network e tudo mais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho muito bacana que os jovens tenham essa oportunidade de ter um direcionamento. Né? E nós temos essa responsabilidade, né? Vamos dar uma olhada quem está no Instagram. Vamos lá em cima, né? Então tem o Rangelzinho, Marilena Souza. Se vocês conhecerem alguém, vocês me dizem, a né? Lu Alvarenga, minha esposa. O Grau já é você aqui. Isso. Eu dei uma entradinha. Gabriel Souza, a Valéria, o Nilo Davis trabalha aqui comigo. Na terça-feira que vem vai estar, filósofo ele, escritor. A Lu Alvarenga, Luiz Marcelo, meu primo. O Notem. Notemos também, meu primo. Então, a família tá aí. O André Ricardo, não sei se a Orne conhece, é daqui, é do governo. A Patrícia Nodenos, que é minha mãe, tá assistindo também e comentou lá embaixo. Parabéns pelo seu filho, né? Nós temos que agradecer a Deus pela vida dele. Fernando Trindade, André, abraço para você. Falando em André, tive com o Fábio. A André trabalhou aí pro Fábio aí nas eleições também. Tive com o Fábio Ribeiro. Sexta-feira, eu acho, foi. Depois das eleições, sexta nós sentamos, conversamos, botamos as novidades em dia, mas não conto. Não precisa olhar para mim que eu não vou contar nada. Entendeu? Botamos as novidades todas em dia, tag na secretaria, tá tudo bem. Aqui o pessoal, esse quietinho aí engana, tá? Esse quietinho aí engana. Dedicação no trabalho. Dedicação no trabalho. Imprensa, né? Luiz Marcelo Siqueira. É meu primo, que comentou ali também. A Patrícia e o Grayson. Grayson é meu irmão. E o pessoal vai continuar entrando porque a gente, né? A Ana, né? O Kelvin Lucas, meu primo também. O Davidson Crespo, a Solange, o Augusto, a Patrícia, a Luna, tem um pessoal que está aqui também. Quem entrou aqui falando comigo foi a Silvia Paz, precisando trazer a Silvia Paz, doutor Daniel Braga. Tá aqui o Marcelo, tem um pessoal que tá aqui também.
no PV. Ali, ó, tem mais ali. Tá aí o Instagram aí, tá pipocando. Nós estamos passando informações importantes. Tem o Kleber Mota, que eu gostaria de constar. O Kleber Mota, ele é presidente do Clube de Senadores de Campos, né? De sêniores e senadores. Rita, Rogério Machado, a Elania, lá da Bahia, de Vitória da Conquista. Só a musicadinha que tem um pessoal da missão. O Patrick Mota, o professor Leonardo França, ele é do Conselho Tutelar lá da Barra, lá do Rio de Janeiro. Aí tem a Marlene Candiano, a Solange Alves, Campos Express, Marquinho Machado, Carlos Francisco, GBB, a Ângela Mota, a Patrícia, dizendo: tenho muito orgulho do meu filho, não tem que ter, né? O Vladimir Neves Fernandes, Luiz Marcelo Siqueira lá, falando: Grau, tamo juntos. Quem é o Luiz Marcelo Siqueira? É meu primo, meu primo também, por parte de mãe, também um jovem também, batalhador, que tá na luta aí. A minha mãe falando que minha irmã tá lá da Irlanda me assistindo, que ela tá na Irlanda com o marido dela, a filhinha dela lá também. A Patrícia, e o povo vai entrando, as pessoas vão entrando. Também a programação fica em Skype. Às vezes as pessoas me cobram: por que você não faz a programação à noite? A programação fica no Skype. Fica em Skype, não, fica no... Fala aí. Fica no YouTube, fica no streaming. Fica no streaming, no YouTube. Nós vamos fazer através do YouTube direto. Quero entrar com o meu YouTube fazendo aí essa programação. Fica no streaming e aí as pessoas podem ir acessando. Eu não reassisto às vezes o programa, mas lá uma vez ou outra eu pego um programa e fico assim, ó, na dinâmica. Meu Deus, como que foi visualizado, né? Porque as pessoas vão vendo, é um material excelente. Exatamente. A rede social, ela tá no mundo, né? Você tá aqui, tá lá na China. E eu quero... Vocês estão falando de jovens. Eu criei uma missão no Brasil, fora do Brasil. Independente de instituição religiosa. Por onde eu quero chegar? Como eu aprendi? O meu filho, que é botafoguense, tinha a turma dele do Botafogo. Ele organizava a turma dele do Botafogo, né? Porque ele é da direção do Botafogo. Eu até falei com você sobre ele. Aí, o que acontece? Eu falei: peraí, como é que ele faz isso? Aí eu aprendi que ele fazia isso, ó, muitos anos atrás pela rede. Eu falei assim: é assim, eu também vou fazer contato com as pessoas via online. E assim, nós enganjamos, assim, várias pessoas de vários lugares, vários países, Brasil e exterior. E até fui instituída aí algumas instituições do Brasil e do exterior também, né, que fui tendo alcance. Eu estou falando isso porque vocês estão nesse engajamento de jovens. Perfeitamente. Né? Então, é uma ideia, porque como que os jovens de torcida se organizam? Não é? Através de redes sociais. Então. Né? Eu vou ficar orando por ele sozinha? Né? Tem tantos. Então começou mais ou menos assim. Né? Então, onde nós conhecemos pessoas assim, de Brasil, fora do Brasil, pessoas sérias, enganjadas. Nós vimos aqui o Leonardo França, uma pessoa super enganjada, foi prefeito lá numa cidade do Rio Grande do Sul, né? Que compartilha com a gente outras pessoas de outro país. É uma excelente ideia para vocês, porque inclusive mesmo. Com a sua permissão, gostaria de deixar aqui o arroba da JCI, JCI Campos. Coloca aí. Quem estiver assistindo pode seguir a gente lá nas redes sociais, né? Então a gente tem todas as nossas ações divulgadas lá, tá? Vocês vão ver que no início do ano a gente promoveu uma ação na Praia do Farol, que é uma ação que a gente promove todos os anos, é tradicional, que é Carnaval Sim, Violência Não. É uma das ações que a gente promove, onde a gente, através de material impresso, a gente foi para o Farol de São Tomé
junto com a Faculdade de Medicina de Campos, que foi uma parceria que a gente fez, montamos um stand lá na Orla do Farol para serviços de saúde, né, atendimento com 15 alunos do curso de farmácia, atendimento de pressão arterial, medição de glicose, e também distribuindo os cartazes da importância da gente doar sangue nesse período de carnaval, que a gente sabe que o banco de sangue fica deficitário, e também da importância de curtir o carnaval com paz e sem violência. Então, é uma das ações que vocês vão encontrar lá nas redes sociais. Da Faculdade de Medicina? A gente fez essa parceria junto com a Faculdade de Medicina esse ano, mas a ação ela é promovida já há muitos anos pela JCI Campos. A minha filha faz faculdade de farmácia lá na Faculdade de Medicina. Quem Carla. sabe ela não esteve com a gente não lá. Não sei se ela foi, mas ela faz faculdade. A JCI já vem fazendo há 3 anos a inclusão social. Aí eu vou deixar o Walter falar, porque foi a jovem que fez isso lá, foi realizado lá no Teatro de Bolso, tá? Aí, a gente todo ano, desde 2023, a gente vem promovendo o concurso de poesias inclusivas, né? Esse ano foi realizado o 3º concurso de poesias inclusivas, onde a gente convida 4 instituições, a PAI, a POI, a PAP e o Educandário São José Operário, para que inscrevam ali seus usuários, né, que se fala usuários, para que eles possam ir ao Teatro de Bolso na data que a gente geralmente faz ali para o mês de agosto e apresentar poesias cantadas e faladas. Já está no calendário. Isso, já está no calendário. A gente promoveu esse ano, foi um sucesso. Temos. A gente apresentou esse festival, foi um sucesso. A gente distribui premiação de 1º, 2º e 3º lugar, certificado de participação para todos. Mas o principal objetivo desse festival é promover a inclusão através da arte e da poesia, né, em si. Então, é também uma ação muito bacana da JCI que a gente promove todos os anos agora. E você sentiu o retorno aí de jovens, de trazer jovens, mas através de qual ação? Qual dessas ações você acha que consegue promover e trazer mais jovens? Eu acredito que a campanha Carnaval Sem Violência Não é uma ótima ação que traz um bom resultado, porque a gente busca fazer essas parcerias como a gente fez com a Faculdade de Medicina, e também a gente tem um planejamento desse curso de oratória que a gente vai fazer agora pro mês que vem, que ele é voltado também para os jovens. Então, assim, a gente faz mais ou menos a metade da turma, que vão ser de 20 alunos, para jovens que não fazem parte da instituição, para que através desse curso eles também possam conhecer a instituição. Fora também que no ano passado, se não me engano, ou retrasado, a gente trouxe um palestrante para palestrar na Cândido Mendes, que foi o Rafael Machado, né, que é o presidente do Conselho de Contabilidade. Do Conselho de Contabilidade. A gente tenta fazer essas parcerias com as universidades, que é onde está esse jovem com essa mentalidade um pouco mais desenvolvida. Boas, né? Recentemente, assim, gostaria de citar também que a gente participou, a gente tem tentado interagir com as outras instituições, né? Como eu falei com você no telefone, eu também sou membro do Rotaract. Isso, Campos. ia puxar esse assunto. Isso, que é a ala jovem do Rotary, digamos assim, né? E como que eu entrei no Rotaract? A gente, lá pro mês de fevereiro, mais ou menos, a gente esteve no sítio do Paulo Feijó, o famoso sítio do Paulo Feijó. Tô com saudade dele, tenho saudade, gosto tanto dele. Isso, onde estava ocorrendo ali o CODIRC, que é um dos eventos de jovens do Rotaract, né? A nível regional, tinha jovens do Espírito Santo, de Rio das Ostras e outros municípios também, onde ali a gente pôde participar da interação durante o dia inteiro com esses jovens e convidamos os jovens para fazer parte da JCI e vice-versa. Exatamente. Encontro entre os jovens do Rotary e os jovens a gente foi... Qual é a diferença, assim, do Rotary? Tem uma diferença. Quando a gente falou, você falou, isso o Rotary, ele está mais focado na missão social, né? Ele promove mais ações sociais. A JCI, ela tem alguns pilares, né? E não está focado somente
somente na questão social, mas também no plano de desenvolvimento dos jovens, para que eles se tornem lideranças. Então a JCI ela tem um trabalho um pouco mais focado para os jovens. O Rotary, né, obviamente, ele tem uma divisão entre uma ala um pouco mais de pessoas com mais idade e o Rotaract, que é uma ala mais de jovens, mas eles estão bem mais focados nessa parte social. E nós temos essa parte de desenvolvimento pessoal dos nossos membros, né, de liderança, e através desse desenvolvimento desses jovens, aí sim a gente promover mudanças positivas na sociedade. Aqui é muito legal, quer ver? Eu vou pedir, Josiel, depois você faz um favor para mim. Tira uma foto de nós três. Agora, se você podendo, tira uma foto depois só de Zé Ornes, só dele, que eu vou precisar de uma foto deles, que eles vão participar numa programação. Aí, mas eu quero pedir licença um pouquinho para falar do Lions de Guarulhos. Eu ainda não falei na programação. Abriu agora o Lions de Guarulhos, né? Tá novinho o Lions em Guarulhos, e eu fui convidada e tal. Fui lá, tomei posse, pedi perdão ao Frederico Paz, que ele já vinha me convidando há muito tempo. Lions de São Francisco, pro Tamandaré, mas Creni conseguiu me levar pro Lions de Guarulhos. Creni, inclusive, ela é muito sua fã, né? Eu mandei aqui pra ela falou, Zé Ornes, ela falou, Zé Ornes, inteligente, cara trabalhador, entendeu? Ela fala muito bem de você, né? Porque ela morou perto, foi sua vizinha. Foi sua vizinha. E aí, ela me levou pra lá, né? Foi uma das pessoas que me apresentou, mas lá cheguei e encontrei vários amigos, o Jairo, né? Jairo é colega nosso de profissão, cantador. Jairo. Encontrei muitas pessoas, o Wilson Paz, então o irmão estava lá, eu estava lá, que é irmão da Silvinha, e várias pessoas, nós estamos com uma presidente mulher, a Cidalice, né? É um ambiente muito bom, né, Zé Ornes? E Guarulhos tem muito a crescer. Guarulhos tem muito ali a desenvolver ali nessa sede ali do Lais Guarulhos. E a primeira ação, eu não fui, foi domingo, não deu para eu ir. Você sabe, Guarulhos faltou água geral o dia todo. Domingo, dia de folga, falta água. Como que pode um dia que todo mundo está em casa, falta água? Eu não consigo uma empresa entender como essa Águas do Brasil, a Águas Paraíba, né? O tamanho dela, ela não pode deixar acontecer. É um destrabalho, na cidade de Campos. E domingo é o dia que os restaurantes funcionam, né, mais, que as pessoas vão tá em casa, fora, né? É um negócio muito desagradável. Mas aí, no domingo, eles fizeram uma ação pública, seria a segunda, né? Agora nós vamos ter, eu acho que 2 ou 3, vou trazer o Wilson aqui para falar mais. Vão ter um baile também. Então, estão promovendo os eventos. E aí, eu quero fazer uma pergunta, Zé Ornes, que, se eu não me engano, seria até o tema aqui do programa. Zé Ornes, como você acha o que você acha que altera e que agrega de valores essas instituições sociais, essas instituições como o Rotary, como as associações, como as ONGs, desapareceram bastantes associações. Você acha que elas agregam valores, elas são 30%, 50%, 40%, 70% da nossa sociedade? Porque geralmente quem faz essas instituições, elas não são aproveitadas na política. É muito difícil, né? Uma pessoa ser de instituição social e estar, em exceção Lula, que foi presidente do Brasil, que foi sindicalista, outros é difícil de agregação, né? O que você acha? Contribui mais, contribui menos? Como que é isso? Tem pouca ajuda? O que você acha dessas instituições? Não deveria acontecer isso depois da nossa Constituição de 88, né? Porque nós temos lá o artigo 5º, né? Da liberdade total, força de expressão. A democracia né? Tá doente. Mas aí o que aconteceu? Infelizmente, o próprio político, as instituições políticas, que são os partidos, elas dificultaram isso, né? As pessoas os jovens olham as instituições como um lugar não de oportunidade,
sociedade, quem está lá, né, é para aproveitar, né? Não é de oportunidade, são aproveitadores. E aí as pessoas desacreditaram da política e desacreditaram nessas instituições que está perto do cidadão, está no seu bairro, está na sua cidade, está no seu estado, né? Está no país, né? Então, isso aí, cortaram esse elo, né? Fizeram com que a sociedade desacreditasse nisso aí. Então, a gente precisa reverter isso aí, né? Porque com tudo que acontece no país ultimamente, né, nós vivemos plena democracia. Fulano é de esquerda e fulano é de direita. Olha, isso aí é normal, né? Em um país democrático, você vai escolher a sua ideologia. Não tem ninguém que não seja esquerda, meio e direita. Não, estou querendo saber se tem alguma instituição que não seja isso. Mas olha só, precisamos mudar isso, né? A sociedade precisa mudar isso para os jovens acreditarem que são as instituições, né? A sua associação de bairro, o seu sindicato. Eu tive sempre muita discussão com o Luiz Sérgio. O Luiz Sérgio foi uma pessoa de esquerda, tal, um homem muito inteligente e tal. Aí quando a Constituição diz o seguinte: os sindicatos perderam força não de representatividade. Ele perdeu força de capital, né? Porque ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. Mas no próprio artigo diz o seguinte, que poderão cobrar uma anuidade ou mensalidade, ou mesmo na sua folha de pagamento, desde que a Assembleia aprove aquilo ali, mas você tem que ser associado. Então, o que aconteceu na nossa federação, por exemplo, lá no passado recente, passaram a cobrar a contribuição sindical, descontar e criar a contribuição confederativa. E mandava para o cidadão, principalmente o autônomo, mandava as duas contribuições. Que, na verdade, teria que ser uma, né? Os nossos representantes nos sindicatos, nas federações e confederações, eles não tiveram essa visão associativa. Você precisa vir para cá, nós precisamos fortalecer a entidade, né? O seu direito, né? Isso aí acabou indo tudo de água. É verdade. E quando as autoridades falam de uma certa maneira, o povo começa a entender de uma certa maneira, né? Então, eu acho que nos últimos anos, nos últimos governos, eu assim, acho que isso foi muito desimplementado. Ou então, aquelas associações, elas ficaram alijadas, né? E hoje a gente ouve falar muito pouco. Eu acho que as pessoas até têm medo. Sim, elas têm medo. Tem medo e não acreditam, infelizmente. E a gente precisa reverter isso aí. Porque está nos nossos princípios constitucionais. Para reverter, a gente tem que oxigenar, né? E aí daí a importância de você inserir o público jovem nessas discussões, né? Nesse perfil político. Eu costumo dizer que a Câmara Júnior, por exemplo, a JCI, ela é uma instituição apolítica, partidária. Você não pode tentar fazer seu nome politicamente lá dentro. Mas ele insere o jovem num contexto de uma sociedade ativa, e aí dentro desse contexto dessa sociedade ativa, né? Com outras instituições de importância participando, como CDL, né? Como a SIC e Fundação Benedito, você começa a ter a oportunidade de se posicionar. E a partir do momento que você fala, e você consegue se posicionar, você constrói o seu próprio caminho. E aí você chega com novas ideias, você chega para oxigenar a política. Eu acho que é o que está precisando. A gente vive num momento de extremos, né? Ou se você não concorda com o Bolsonaro, você é Lula. Se você não concorda com o Lula, você é Bolsonaro. Você não pode simplesmente ter liberdade de pensamento. E é esse livre pensamento que o Zé Orne cita, que está no nosso artigo 5º da Constituição, que a gente precisa. Mas para isso, eu entendo que a gente tem que fortalecer a participação da juventude na política. A igualdade não é a Constituição, é novinha. Isso. Em 2020 eu vim como candidato a vereador, mas eu não era nada, eu não sabia nada de política, eu só gostava muito de assistir Jornal Nacional, de ver jornal, eu gostava de
de ler jornal, eu fui com esse espírito de querer mudar alguma coisa dentro da minha comunidade local. Ideal, Mas quando né? eu comecei a participar de política e comecei a ver a política no cenário mais a nível nacional, eu vi que o negócio era muito maior do que só o meu próprio umbigo, a minha própria bolha. Então, mas se eu tivesse, volto a dizer, conhecido a JCI com 18 anos, lá com 17, eu teria me inserido na sociedade com um pensamento um pouco mais amplo. Mas, assim, esse debate é extremamente necessário, né? Mas Sem você é dúvidas. tão novinho e hoje, eu vou te dizer, pode botar uma placa, precisa-se de candidato a presidente da República. É verdade. E quanto mais desconhecido, melhor, porque menos guerra vai ter. É verdade, verdade. Né? Eu não gosto de ficar futucando muito, mas eu não sei o que vocês acham desse cenário atual, mas a presidência, essa guerra toda, é um reflexo das pequenas guerras políticas, né? Agora parece que extravasou. Aí eu fico pensando assim, a democracia está bem doente, ela está bem doente mesmo. Agora extravasou geral. Tá aí para todo mundo ver como que são as guerras, como que são as batalhas, como que são as brigas pelo poder e até Exatamente. onde essas forças chegam, porque uma coisa é prender ali o meu sobrinho, outra coisa é prender, né, as pessoas Que estão em poder, cima disso tudo aí, que né? estão em Que cima. causa esse problema. Porque o jovem, o negro da comunidade, ele está aí sustentando aí as cadeias e não tem instituição de terceiro setor. Eu não falo Exatamente. por causa do meu sobrinho, eu falo porque nós vivemos esse meio, né? Eles sustentam, né? Mas falta um terceiro setor. Porque quem entra lá muitas vezes são as igrejas que entram, que acessam. E também, eu não sei direito de lei, você deve saber melhor do que eu, Sim. elas não podem ter ajudas financeiras como instituição organizacional, porque elas já têm isenção, não é isso? Sim, também, né? Mas a receita dessas instituições religiosas Dá é pra da ajudar. comunidade. É da comunidade. Boa resposta. Isso. Boa resposta. Isso. Muito boa resposta. É isso mesmo. Eu não tinha olhado por esse ângulo, né? Que com as receitas elas podem ajudar. Hoje nós temos pouquíssimas casas de recuperação. Casas mesmo para recuperar. Porque eu penso, não sei como que vocês debatem o assunto do vício da droga, mas a recuperação, cadeia não vai recuperar nenhum viciado. Né? E nós sabemos que hoje há uma grande lotação que poderiam estar superlotando aí as casas de recuperação, porque o SUS já agrega esses valores. Virou um problema de saúde pública, né? Hoje o SUS já garante esses valores. Eu não sei como vocês estão tratando com isso, mas, né, porque quando vocês vão de frente com os jovens, vocês vão encontrar essa barreira. O que vocês fazem? Eu entendo que, volto a dizer, tudo passa pelo jovem, tudo passa pela base familiar, tudo passa de que forma que o governo ele trata isso na raiz do problema, que é nessa questão familiar, nessa questão local, nas comunidades, né? Hoje não teria a necessidade de estarmos discutindo esse tema do vício, né? Como um problema de saúde pública, se você tivesse mais oportunidades, principalmente para os jovens, para que ele não se envolva com essas questões, né, de tráfico, de drogas, de se tornar um usuário de droga. Eu, por exemplo, sou morador e nasci a vida inteira numa comunidade, tive oportunidades que poucos têm, e tive incentivos e direcionamentos que poucos têm. Mas o governo, ele acaba atraindo para si um problema que, se ele atacasse na raiz do problema, com mais educação, né, com escolas mais bem estruturadas, com mais oportunidade de cursos e de emprego, né, para esses jovens. Primeiro emprego é muito difícil. Hoje eu fiz um curso técnico de segurança do trabalho com 17 anos e eu não consegui o primeiro emprego. Eu nunca atuei como técnico de segurança do trabalho. Ainda bem que eu tive outras oportunidades. Mas por quê? Porque você batia na porta e já estava lá escrito, preciso de pelo menos 6 meses de experiência. E aí como que você tem experiência se você não tem a primeira oportunidade? Então eu acho que se trabalhasse em cima mais dessas políticas sociais, né, e você ataca na raiz do problema, né, dá um pouco mais de suporte para aquela mãe
mãe sozinha, né, que cria os seus filhos sozinha, de ela também se qualificar, para ela tentar arranjar um trabalho, creches melhores, né, de forma mais abrangente, para que essa mãe possa deixar os seus filhos numa creche para trabalhar, para proporcionar uma vida melhor para essa criança que um dia vai se tornar um cidadão. Eu acho que isso, se essa discussão hoje do país que gira em torno de prender A ou B, de quem é a favor de A ou B, e substituir essa discussão por uma discussão verdade, né? de atacar a raiz do problema, você teria mais efetividade e não precisaríamos estar aqui discutindo sobre as drogas como um problema de saúde pública, né? E a questão de vocês aí, né, do CJI, perpassa muito também pelo estudo social dos jovens, né? Para saber onde atacar mais, para trazer, porque é uma guerra. Sim, sim. Né? Vocês entram numa guerra social para trazer jovens, para dar a eles uma porta de oportunidade, como o Zeorne diz, trazer a eles uma luz de consciência que muitas vezes a família não tem. Eu não comentei com ele isso. Mas eu, na rua, se um jovem olha para mim, homem, mulher e tal, eu vou conversar com ele e falo do JCI. Aí falo. Aí eu passo na 28 de março. Sempre vou para lá e tal. O Luciano agora, inclusive, está lá. E aí eu passo na 28 de março, esquina com a Rua do Ouvidor. Tem um jovem ali, de em torno de 18 anos, mulato, vendendo bala. Aí Jean, o nome dele aqui. Aí eu convidei ele 1, 2, 3 vezes. Você faz isso? Faço. Aí é engraçado, sabe o quê? Que aí eu no outro dia eu passo por ele lá perto da padaria Pontual. Eu chamei para falar com ele e tal, e aí conversando com ele, não sou eu não, meu irmão tá lá atrás, eu sou gêmeo. Só que ele, esse que eu conversei por último, ele assim aceitou conversar sobre o assunto. Entendeu? Já o outro é mais cabelo, ele ficou assim, em dúvida, entendeu? Mas eu até ia levar eles lá. Só que eu tenho dificuldade. Um é Jean e o outro é Rian. Tá? Eu falei, rapaz, falei primeiro com um, depois falei com ele. Você consegue vender bala. Então você consegue vender carro. Eu falei, da maneira que você consegue vender bala, você consegue vender carro também. Você falta uma oportunidade de você ver tecnicamente como que você vai fazer para vender carro. O que você acha melhor, vender bala ou carro? Mas a gente, por qualquer motivo, as crianças acabam, os jovens acabam. A JCI é uma casa de oportunidades para todos os jovens que estejam interessados e estar lá com a gente e receber essas oportunidades. Eu vou dar um exemplo aqui que fica bem claro do que eu estou falando. Eu, como uma pessoa jovem de comunidade, né, de uma família humilde, eu jamais poderia pensar, se eu quisesse, por exemplo, fazer medicina, se não fosse pelo meu próprio estudo, né, esforço de conseguir uma bolsa ou algo do tipo, é muito caro, não tem como pagar. Mas como presidente da JCI hoje, eu tenho uma cadeira cativa pela JCI, né, que é uma cadeira fixa no Conselho Supremo da Fundação Benedito Pereira Nunes. Então, olha como que são as coisas. Eu como jovem, não teria jamais a condição, né, de pagar uma faculdade de medicina, e hoje eu participo do Conselho Supremo da Fundação Benedito Pereira Nunes, que é a mantenedora da Faculdade de Medicina e do Hospital Escola Alvim. Então, a gente está num topo de cadeia lá, através da JCI, que é uma das fundadoras da Fundação Benedito Pereira Nunes, a JCI, né? Eu estou tendo uma oportunidade hoje de estar lá num topo de cargo de cadeia na fundação, né? Então, assim, essas instituições de fato são muito importantes para posicionar o jovem na sociedade. Eu acredito que o caminho está por aí. Todo mundo pode construir sua história de poder quando encontra uma porta aberta. A Zeorne falou muito bem aqui. O pessoal continua entrando aqui, ó. O pessoal da contabilidade tá entrando aqui. Rafael Machado. O Rafael Machado mandou uma mensagem para você, Elisa. Deixa eu seguir aí a TV Aurora. Ele é o presidente do Conselho de Contabilidade. Que show, hein? Olha só. Muito legal isso. E aí nós vamos seguindo aqui. É muito interessante mesmo esse trabalho. É preciso de pessoas nessa guerra. Né? Esse é um trabalho que não pode parar. Sim. Um trabalho que precisa seguir. E Zeorne falou muito bem, deu um excelente exemplo. Né? Porque é para quem que está ali.
que está na rua, aquele que tem que sentir a sua capacidade. Eu sempre falo, Zé, quando eu vejo uma pessoa, às vezes eu saio no bairro, né? E eu vejo uma pessoa sentada, um jovem sentado no chão, no portão. Eu falo, meu Deus, eu fico pensando, é o fim psicológico quando você senta no chão, é o fim da sua oportunidade. Você está sentado ali no chão porque você não está de manhã, 10 horas da manhã. Então já faço já uma construção ali da vida desse jovem. Às vezes as pessoas entram em contato comigo, morei em Barra Tabapuana, São Francisco, aí algum jovem entra. Sabe, eu então trabalho para mim? Não, estou precisando trabalhar, seja de pedreiro, seja de pintor, seja não sei o quê. Eu falo, volta a estudar, né? Volta a estudar que não tem nada. Eu falo, então dá seu passo à frente. Um passo à frente, você já não está no mesmo lugar. Exatamente. Dá seu passo à frente. Vai, né? Segue em frente. E essas portas são portas que existem. Porque tem pessoas que perderam a esperança. Elas existem, verdade. Você falou em liderança. Tem pessoas com um tremendo potencial de liderança. De liderança, isso. Né? Que querem uma oportunidade para exercer a liderança. Aí não consegue exercer a liderança daquele jeito, vai exercer a liderança de outra forma. De outro jeito. Né? O Brasil é um país um dos países, assim, em termos de oferecimento de oportunidades para capacitação, e para cursos e para faculdade, muito rico. Só que é como eu disse, essas oportunidades elas não são muito bem divulgadas. Falta informação. Então, falta informação, falta direcionamento para que esse jovem procure. Eu, por exemplo, todos os cursos que eu fiz até hoje foram todos de forma gratuita. Eu tenho formação administrativa, eu tenho formação de segurança do trabalho, eu tenho formação de solda, fiz curso de solda também quando eu estava com tempo, não tinha oportunidade, eu fiz no Senai, fiz na FAETEC, fiz a faculdade de Direito também através do incentivo do FIES. Então, assim, as oportunidades, elas estão aí, porém falta orientação, de fato. O governo deveria investir nas famílias, né? Porque as famílias que educam, né? Aqui fora a gente aprende, na família a gente educa. Então, tem que educar, mas para educar você tem que ter o apoio, né, das instituições governamentais, entendeu? Não deveria nos ouvir, né, não ouve, entendeu? A sociedade não ouve, os pais não ouvem isso, entendeu? Precisa disso. As crianças acabam ficando meio que perdidos, sem saber o rumo. Os jovens estão sem saber o rumo. Eu creio agora, essa palestra falando sobre a IA, essa palestra lá do Sana, vai ser quando mesmo? Vai ser no dia 27, né? 27, vai vender 10 rifas aqui agora. O Vamos presidente do conselho já comprou, Zé Arne? Já. Quanto que é a rifa? Como que compra? Eu não mandei para ele ainda, não. Vou mandar na quinta-feira. Quinta-feira eu estou mandando para ele lá. Aqui, né? Sim. Então já temos aqui uma rifa vendida. Já temos aqui uma rifa. Nós, na primeira rifa, quando a gente pensou em fazer a rifa, a gente acreditou que ia ter resultado, né? E vamos acreditar que até a sexta-feira a gente vai chegar nas 300 rifas que a gente está pensando em vender. E lá no Sana vai ser quantos dias? É de sábado para domingo. Sábado é a parte técnica, né? Que a gente tem 2 palestras e mais a assembleia para a formação da entidade. E no domingo é livre para as pessoas. E o que você espera como resultado dessa palestra? Eu acho que o tema principal que visa ser debatido lá, que não só a união desses jovens, né, em prol dessa causa, mas também falar sobre a necessidade de a gente expandir o movimento novamente a nível regional. Ela tem tudo para ser, esse objetivo tem tudo para ser alcançado, tendo em vista que a gente já tem aí no mínimo de 20 a 30 jovens confirmados, né, para nos ouvir lá, e não são jovens, a maioria não são jovens que já estão na organização, são jovens que potenciais para fazer parte. Então, a gente oferece, através da coordenação do senador que está coordenando esse projeto e do Senado, né, do Clube de Senadores, essas capacitações que são verdadeiras capacitações, que são essas palestras, né? E depois a gente vai fazer um almoço, né? Um momento de interação com esse jovem, e no outro dia um momento de lazer. Então eu acredito que o jovem que vai sair de lá, né, Zé? A gente vai conseguir conquistar o coração dele também para dentro da organização, que ele vai ver que a JCI não são só
só reuniões às segundas-feiras, 17h30 até 11 horas da noite, cansativos muitas vezes, mas sim uma oportunidade de interagir, de fazer networking, de aprender. Então eu acho que vai ser muito bacana o evento. A expectativa é muito grande. É uma interatividade, né? Excelente. Eu penso assim, eu tenho pensado muito sobre isso. Até na quinta eu estava conversando lá com o Fábio, falei sobre isso, assim, conversando mesmo. Deveria ter mesas de xadrez, deveria ter um concurso de xadrez. Aí o Fábio estava dizendo que já houve em escolas. Falei, gente, tem que haver um concurso de xadrez. Porque o xadrez, ele desenvolve muito a mente. Verdade. E é uma coisa que é a cidade fazer algo aberto, né? Sim. Para 3 níveis de idade depois concorrerem entre si. Eu deixo essa ideia aí para as pessoas, porque as pessoas estão sempre esperando do governo. É verdade. Tem que parar com essa coisa de... Dessa dependência. Dessa dependência do governo. O governo tem uma função administrativa, executiva. Não de estar ali assistindo quem está... Assiste, mas através das suas... Sim. Né, das suas instituições. Mas as instituições aí de poder também precisam estar promovendo essas questões aí, esses eventos para desenvolver e para interagir as pessoas. Justamente a força que move o associativismo é a capacidade de mobilização das pessoas, né? Então, se as pessoas tivessem noção de que ao mobilizar outras pessoas você consegue realizar coisas que você jamais imaginaria, você não ficaria de fato dependente somente de um apoio governamental. Então, coisas boas deveriam estar sendo feitas só pela mobilização e pela causa, primeiro, para depois a gente pedir talvez apoio a alguém, né? Então, eu acho muito bacana esse tema também. Você acha que a pandemia também esfriou o associativismo, sim. a participação? Sim. As pessoas desacostumaram? Existe um mundo antes e depois da pandemia, né? O mundo mudou muito. Até as festinhas que a gente via de universidades e tudo mais, hoje em dia é muito menos. E realmente a pandemia trouxe essa dependência da informatização de tudo, das redes sociais, da gente esfriou um pouco desse contato pessoal das pessoas, né? E de fato eu costumo dizer que existe um mundo antes da pandemia, existe um mundo depois da pandemia. Realmente as coisas esfriaram. Você vê hoje grandes empresas, aqui no exemplo, no Pano do Açu, no Porto do Açu, tem muitos jovens que hoje trabalham home office, né? De casa. De casa. Né? Foi a pandemia que transformou isso, né? Você perdeu aquele contato na própria empresa. Facilitou muitas coisas. Parece que veio para mudar, né? Para isso, né? Hoje em dia você tem, por exemplo, o chat GPT, né? Que é a inteligência artificial. Tem coisas muito boas ali, é uma ferramenta sensacional, né, brilhante, mas tem gente que está, por exemplo, desaprendendo o seu próprio ofício porque joga no chat GPT, o chat GPT faz tudo. Tem uns amigos meus até que eu falo, toma cuidado com isso daí, que daqui a pouco o advogado vai ser o chat GPT e você... Aí vou fazer uma petição, joga no chat, vou fazer isso aqui, joga no chat. É bacana, auxilia, mas de fato a dependência da tecnologia esfriou um pouco. Minha esposa vai muito à missa e tal. Teve uma missa dela que ela foi lá, que o padre que estava celebrando a missa falou assim: olha, é um absurdo hoje. Tem padre que ele. Como é que faz? Faz a missa online. Não. O sermão dele, né? Vamos falar, mas é o termo que eu uso. Ele fez no celular, falando que o celular estava falando para ele. Homilia. A homilia. Olha só, negócio de louco, né? Eu fiz teologia das duas, né? É homilia. O padre ele fez uma homilia. Meu Deus, minha mulher ficou apavorada. Hoje tem uma ferramenta, eu faço faculdade de Direito também. Mas aí, o que eu faço? Eu ligo aqui no Word, aí o professor vai falando lá, eu dou uma rasurada aqui. Mas o Word vai
Vai corrigindo. Não, vai digitando tudinho. O professor fala. Tudo que o professor tá falando. E eu, às vezes, dou uma rasuradinha aqui, boto uma observação aqui. Mas quando chega em casa, eu imprimo, colo um caderno, legal. Entendeu? E tem também o copilote. Sim. Você quer o projeto X, o copilote vai lá e coloca. Agora, eu, na minha cabeça, assim, louca, o direito vai ser uma das profissões que vai começar a ser muito digital, ou total digital, porque eles já fazem um levantamento de quem está próximo ou não, de sair da cadeia e tal, pelo perfil. Vai, só que vou te dar um exemplo. A prova da OAB hoje em dia, ela é manuscrita. Você tem que fazer escrita. É uma então, forma assim, de trazer, qual né? o problema que isso traz? Né? Essa dependência de você estar apenas no digital ali, essa ferramenta que você citou que escreve o que o professor está dizendo. E aí, na hora de você fazer uma prova da OAB, você não treinou a escrita suficientemente porque você dependeu muito da tecnologia. Então, acho que isso cria um problema. Ou a OAB vai ter que se adequar à globalização e vai ter que dar um jeito de colocar a prova ali num computador, né, algo mais reservado, e que aí abre brecha muito para cola, para um monte de coisa errada, né? Ou você vai manter a questão da prova escrita, mas você vai incentivar que as faculdades criem um tema sobre isso, que é importante que você também treine a escrita, que você treine a leitura. Deixa a gente um pouquinho preguiçoso, né? Essa tecnologia é importante, mas deixa a gente um pouquinho preguiçoso. Fui fazer uma prova para pedagogia de Macaé, foram 70 questões. Sim. O que foi pior, mais difícil para mim? Ficar focado em 70 questões. A cabeça não aguenta, que você tá lá ali, ó, no digital, a sua mente não aguenta. É a questão dos jovens. Sim. Né? Eles estão muito ligados ali, ó. Aqui, ó. Hoje em dia você vai. Tem pessoas que colocam áudio rápido. Isso faz um mal cognitivo. Você coloca seus áudios rápidos. Eu coloco no Vezes 5. Não faz isso, não. Aí a voz da Orne hoje eu fui ouvir no normal. Aí eu falei assim: não, peraí, deixa eu botar no Vezes 5, eu não conheço essa voz, não. Aí tive que botar. Imagina quando você chegar na nossa cidade, sabe por quê? Vai mexendo no seu cognitivo. Eu acredito que o ser humano lá na frente ele vai estar de outra forma. A nossa vida acelerou tanto que a gente tem a necessidade até de antecipar o áudio, né? Que a gente ouve. Não, porque além de trazer uma ansiedade, mexe tudo no seu cognitivo. Você vê que eu tô pensando em quê? Em jogos de xadrez, né? Pra incentivar, motivar jovens, motivar adultos. Emília Monteiro tá ali. Emília, um abraço para você aqui de Campos. Tiago Gomes, Magnólia, né? Aqui, olha, a Rita, sua irmã. Rita é minha irmã. Tá lá na Irlanda. Tá na Irlanda? É mesmo? Tão longe, muito longe. Você já foi conhecer? Não, ainda não. Sabe ali um pouquinho, Josiel. Tem alguém falando aí do apoio da CDL, tá aí o Mota. Presidente, fala sobre isso mesmo, participa conosco, o Mota. Muito bem. Fala um pouco sobre a fundação do CDL e apoie. A gente, você falou desde 1962, né? A JCI é muito ativa na sociedade civil organizada e ao longo da história ela tem esses marcos importantes, né, de participação da fundação de algumas instituições. Eu citei aqui a Fundação Benedito Pereira Nunes. Se você chegar na porta da Faculdade de Medicina, tem uma placa lá com as instituições fundadoras e uma delas é a JCI. Inclusive, eu citei aqui que nós temos uma cadeira cativa no Conselho Supremo, né? Toda vez que tem eleição, a gente vota, inclusive, para eleger o presidente da fundação, a JCI. E participamos também da fundação da CDL. Se eu não me engano, a CDL, a ideia saiu de uma discussão dentro da Câmara Júnior. A APOI também, nós ajudamos a fundar a APOI. O Instituto Contra-Ataque, que eu citei aqui mais cedo, ele também foi, com a ajuda da JCI, fundado. Esse Instituto Contra-Ataque. O Instituto Contra-Ataque, eu vou até deixar aqui o nome do Fernando Antônio, que é o nosso representante
vir aqui. Do Prêmio Top, é muito bacana se puder ter a presença dele aqui. Também para vir aqui. Essa aqui é uma porta aberta para isso. Sim. Esse Instituto Contra-Ataque, ele nasceu de uma ideia do Fernando, né? Que ele sempre gostou muito do esporte, do futebol, e ele entendeu que muitas vezes o jovem que tenta essa vida do futebol, ele não tem suporte em outras áreas da vida, né? Educação e tudo mais. Então o Instituto Contra-Ataque, ele presta esse auxílio para esses jovens que estão tentando ingressar no mundo profissional do esporte, do futebol, né? E, se eu não me engano, não é só o futebol, são outras áreas também do esporte, nessa parte de educação, né? Na parte de orientação financeira e tudo mais. Então ele acolhe esses jovens. Atualmente o Instituto ele está mais focado ali em ações nas comunidades perto da UENF, né? Que é a Portelinha e tudo mais. E ele tem essa interação com esses jovens para dar esse suporte para esses jovens que estão tentando a carreira no futebol. Inclusive em outras cidades, né? Como Friburgo, Teresópolis. Isso. O Fernando, inclusive, que é um grande parceiro nosso, ele presta auxílio à JCI para parte de captação de recursos, que ele é mestre também nessa parte, né? Ele é jovem, mas é bem capacitado. Então, assim, é um brilhante jovem e fica aí a dica para trazer ele aqui depois. Falta informação, vem, participa. Esse horário, seu Orne, é um horário que eu me reservo a isso. Sim. De vez em quando a gente dá uma reclamadinha, mas Paraíba, isso aqui, mas é uma bobagem. Sim, às vezes, esses dias eu reclamei da assistência social, mas nem falei o bairro para não prejudicar ninguém, porque uma pessoa com tuberculose na rua, precisando ser atendida, chega lá, demora a atender, então não dão informação, essa pessoa nem quer ir lá, você quer saber, né? Mas aí vai. Então, é até a questão mesmo de cuidar de... Sim. Então, a pessoa está ali para aquilo, para atender, né? Para cuidar, então tem que ter dom para cuidar, para estar. Então, às vezes, até eu falo uma coisinha assim, mas não gosto de apontar nem para nome, nem para... Eu tô querendo um partido que eu não sei nem do meio, nem da esquerda, nem da direita, e eu acho que tem que se colocar assim, precisa-se de novos, né? Não é a idade, não, mas precisa de pessoas, né? Novas referências, porque tá todo mundo indo preso, tá todo mundo sendo impedido. Vai fazer como, né? Nessa guerra? Quem é que vai sobrar? Você tem até medo de se expressar às vezes. Não é, a democracia tá doente. Eu criei um grupo logo, eu acho que depois que o Bolsonaro saiu, eu botei o Brasil que queremos. Aí um cara que era da justiça, você pelo amor de Deus, você não coisa não, porque isso aí você pode ser preso com isso. Eu falo, não vou deixar de fazer, o grupo tá... Ele tá no grupo e tá atuante, né? A questão desses grupos, por que eu criei o grupo? Porque as pessoas ficam mandando fake news pra mim e tal. Eu falei, não quero receber mais no meu particular. Você bota no grupo. Vou botar no grupo, né? Eu vou olhar o que eu quero e tal, né? Entendi. Entendeu? Aí, o Brasil que queremos. Brasil que queremos. Aí também as pessoas entendem o que quiser, mas aí logo vai achar, não, tá do conta, tá do favor. Eu tenho outro grupo que eu criei também, isso já tem uns 5 anos na área contábil, eu botei assim, sua opinião. Cada um dá a sua opinião. O respeito, né? Eu tenho 2 netas, Luísa e Lohana. Luísa, ela tem uma expressão política, mas uma expressão, ela é assim, total, ela é trabalhada na política, Luísa, não aprendeu nada comigo. Aí o que acontece? E a outra, Lohana. Então ela me ensinou uma coisa, Lohana, tem que respeitar. Aí esse ter que respeitar, no termo dela, eu entendi, né? É ter que respeitar o outro, né? Com certeza. Eu tinha mania e falei, Luísa, tá gorda, mas vó, você vai sensibilizar ela. Você vai sensibilizar ela porque você está falando de uma forma dela ser. Não fala, senão vai sensibilizar. Então, a gente tem que entender que a gente aprende com o jovem, né? O jovem chegou depois de nós. Ele chegou com todas as ferramentas da modernidade. Como que eu me testo com os jovens? Cabo minhas provas de direito e vou lá, sento com eles. Então, eu sento com os 20, com 30, com 40, com 50. Eu vou lá, vou testar minhas notas. Bateu, tá melhor, minha cabeça tá em dia, tá legal, tô no tempo, tá atuante, né? Porque a gente tem que entender que o tempo é deles. Papai, ele falou um dia pra mim que essa geração, meu pai fosse essa geração que tá aí,
Não tem jeito. Tem que reconstruir uma outra geração. Mas é porque a gente só vê as notícias ruins. A gente não ouve falar de você, né, que está trabalhando no JCI. A gente não ouve falar de todos esses anos que Zé Ornes vem militando, não é? Que veio de uma comunidade, que veio de um bairro, filho de trabalhador de usina, né, que conviveu com pessoas do país inteiro, tantos outros, tá ali o Mota, tá ali outras pessoas ali. Dr. Rodrigo às vezes participa conosco, do Everest, outras pessoas, Germano, outras pessoas que tem aí, que deram certo porque nós estamos todos cegos políticos, ó. É verdade. Ou olhamos para a esquerda ou para a direita, não tem nenhuma opção. Ó. Você sabe, é um negócio que a gente guarda, tem coisa que a gente guarda, tem muitas coisas, né? Mas meu pai, por exemplo, aos 14 anos, ele me deu um sapato. Olha só, a gente nunca esquece essas coisas. Um sapato. Um sapato. A gente andava de quixute, né? Porque ia pra escola. Né? Era que ele ganhou um sapato. Rapaz, né? Que coisa, rapaz. Acho 15 anos, né? 14 para 15 anos. Né? Eu não comentei aqui, eu já fui como contador pelo sindicato e já cheguei a ser presidente do Conselho de Alimentação Escolar. E aí você vai conhecer sábado um cara que foi da Cobal, que é o Américo. Ele foi da Cobal, agora é da parte da agricultura, que é da nossa programação Você vai saber o histórico dele melhor. Você assistiu um programa que participou, conhecido seus, sim, não foi? Sim. E aí você também vai conhecer. Você conhece? Ele é ligado a Suledil, não é? Não, ele não é daqui. Não é daqui. Pensei que era Américo daqui. Não é Américo daqui. Ele é do Ambiente TV. Né? O Gil tá ligado muito às coisas dos conselhos, à sustentabilidade. O pastor Samuel é advogado. Não é um programa religioso, é um programa, é advogado e está ligado a outras instituições, da polícia, foi da polícia, é aposentado. Então, quando você falou aí, eu falei, você vai conhecer melhor do que eu, porque você tem essas linhas. O Américo tá ligado aí ao menor aprendiz. Bacana. Né? Vai criar, eu tenho certeza. Eu falei com ele, vamos falar das instituições de poder, das instituições, né, que estão aí em terceiro setor, dos clubes, né, de serviço, que são questões que é quem constrói a sociedade, é quem provoca. Ela está mais próxima, como representatividade, essas instituições, é ela que está próximo da população, né? A população não consegue chegar ao prefeito, ao deputado, né? Então, se existe a instituição, você pode ter esse caminho para chegar a uma autoridade dessa. Agora, Zé Ornes, você está muito afastado de vir. Vem, traz essas pessoas, que menino lindo, de futuro. Seus filhos devem ser lindos também. Como são? São maravilhosos. Meu filho vai fazer 7 anos, é o Anthony. As minhas 2 princesas, a Luna e a Alice, ambas com 3 e 2 anos cada. E a minha esposa, a Luana, que está lá em casa também assistindo a gente. Que está lá na luta com a gente. Um abraço para vocês, que Deus esteja abençoando vocês. Sábado vou ligar vocês no link. Você tem que participar mais. Vocês mantiveram a audiência do programa. Você vai ver, vai ser muito visualizada essa live, porque são pessoas relevantes da nossa sociedade, que tem um histórico diferente e que as pessoas precisam conhecer essas pessoas que se doam, né, que estão acima do governo. Quando nós, instituições de bem, né, percebemos que nós estamos acima do governo, que nós damos subsídio ao governo, e é de graça isso, pela nossa fé, pela nossa vontade, e nós mesmos vamos confiar mais em nós. Isso aí. Não é? Isso aí. Mais no que nós fazemos. Todo poder emana do povo, né? Então, se a gente tivesse essa noção que a gente tem esse poder, talvez seríamos uma sociedade menos alienada a lados, né? A gente tem que estar ao lado do povo. Isso é o mais importante. É a missão. Exatamente. É a missão do caminho. É a missão.
Porque nós não vamos... dinheiro é importante, claro, a gente precisa viver bem, mas não é essa a história final que nós vamos contar, Não é? A história final que você vai contar é aquele jovem que você conseguiu trazer, né? O jovem do sinal. Você sabe que quando eu fui presidente em 91, teve uma plenária que nós conseguimos distintivar 30 pessoas, tudo do segmento contábil. Então, viu? Não é à toa. Olha, Deus não te colocou onde você está à toa. Deus não colocou Zé Orne à toa. É verdade. Porque... Não. É por causa da missão do caminho. Eu penso assim. Aí, as dores que passa, o que faz? Te fortalece para a missão do caminho. É verdade. Mas porque comigo aconteceu isso? É para a missão do caminho. Aí a gente vai ver lá no final, mas é para poder dar experiência. É verdade. Né? Quanta coisa você não passa ali. Muita coisa. Vamos despedir. Quero agradecer você. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando não só sobre a JCI, mas sobre a minha vida, sobre meus pensamentos também. Conte com a JCI, né? A gente está de portas abertas também para vocês. E posso mandar um abraço aqui? À vontade. Mandar um abraço, um agradecimento especial à pessoa do Kleber e do Zé Ornes. Eu agradeço ao Clube de Senadores de Campos, que tem sido um braço forte de apoio ao movimento, né? Sempre foi, mas esse ano tem me ajudado muito a minha gestão. Mandar um abraço para minha família toda que está aí me assistindo, sempre me apoiando, a minha irmã que estava na Queridinho Irlanda, da mamãe. mandou até uma mensagem bonita para mim. E agradecer a você, Roseni, por ter te conhecido e pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado. A porta aberta para vocês sempre. Eu gostaria de registrar, a primeira coisa, quando ela falou comigo, eu falei, olha, eu vou convidar o presidente. Nós fomos à exposição agropecuária de São Francisco, na quinta-feira. Meu Deus, nós conversamos tanto, eu não toquei nesse assunto com ele. Hoje que eu fui tocar, né? Isso. Cada correria. Ontem eu tive com ele na reunião. Foi o show de Simone Mendes? Teve show? Não, foi no sábado. Aline né? Barros, que foi o primeiro dia. Foi a Aline Barros. Foi a Aline Barros. Foi no sábado. Menino, eu uma vez fui à muito bem organizado a exposição. Eu troquei aquele coisa do carro, aquele negócio debaixo do carro. E eu fui... Silencioso. Não. Aquela barra de pneu, aquele negócio de pneu que bota na frente do carro, não tem embaixo do pneu, a tração. Sim. Eu acho que é tração. Sim. Aí nós fomos, o rapaz foi até correndo naquela estrada, voltou correndo. Quando a gente chegou ali perto da Leopoldina, fomos deixar um professor nosso, a gente fez um trabalho lá. Menina, a tração quebrou. Eu nunca esqueci, nunca mais voltei na exposição, não tem nada a ver. Foi um livramento. Nós dois nunca vamos esquecer o seguinte, que no escuro, eu saí de São Francisco, que era 7h30 mais ou menos, escuro aquela estrada ali, eu passei uns 4 quilômetros ou 5 do lugar que tinha que entrar, que na minha cabeça, Praça de João Pessoa era no asfalto ali, não, tem que entrar. Vamos parar em quase travessão de barra. Quase na Barra, morei na Barra de Tabapuana. Né? Então, é um lugar excelente. São Francisco de Tabapuana é um lugar excelente. Meu Deus, eu morei lá 12 anos, né? O Fábio Ribeiro Farroseni morou em tudo quanto é lugar, até na Barra de Tabapuana ela morou. Não é na Barra da Tijuca, né? Mas eu ando lá, eu ando em Jacarepaguá, eu ando em Campo Grande, o negócio é esse. Minha filha hoje está participando de um congresso de biologia na Barra, foi hoje, saiu de casa 3 horas da manhã. Meu Deus, aí volta quando? Volta... quinta-feira. Hoje é terça, volta quinta. Bióloga ela, né, Zé? Hoje ela é responsável pelo laboratório dos plantadores de cana, né? É mesmo? Há 3 anos, E o seu filho? Meu filho está morando na Nova Zelândia. É mesmo, ele e a esposa foram para lá. E ele formou em quê? Engenheiro civil.
Que show, hein, Zorni? Graças a Deus, né? Graças a Deus, missão cumprida. Quando a gente abençoa, é abençoado. Então, com certeza. Zorni, vamos despedir, mas sábado, o programa é 10 horas, 15 para as 10, assim, vou mandar alguém aqui para vocês. Pode mandar, eu vou fazer Porque possível. vocês, eu espero que vocês ampliem. Com aí observação, eu tenho ido muito a Cajueiro e lá não pega o celular, só pega da TIM ou da Claro. Tá, o meu é vivo. Mas que horas você falou? 10 horas da manhã. Tem que entrar a rede, porque é pelo estrear. Vou fazer o possível, sim, com certeza. Vou mandar para você também, para vocês estarem. Sabe por quê? Para ampliar esse campo aí na Sudeste que vocês estão querendo, sim. né? A minha intenção é essa. Com certeza. Ajudar a somar vocês com aquelas pessoas só aí. temos a agradecer, tá? E essa Entendeu? oportunidade que há tempo que eu não venho, né, com você. Eu acho que estava num momento propício para isso, né? Que é o momento que a gente está realizando esse evento lá, o momento que a gente está organizando a criação dessa OL, que é a organização local, tá? Eu agradeço mesmo, Zenir. Não, tá? nós estamos às ordens. E na última vez nós participamos foi lá na Continental. Mas você está sempre aqui, já participou aqui outras vezes, a casa é de vocês. Josiel, olha, esperamos que você participe aí, essa porta aberta aí. Vamos lá conhecer, vamos conhecer. Oportunidade para você. É para jovens igual a você. Terça-feira, 16 horas, nós estamos aqui porque assim Deus quer. Germano, abraço para você. Obrigado pelo apoio lá na Rede Ambiente TV. Até semana que vem, José. Se Deus quiser. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.